Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2019 do IRB Brasil Re. O senhor José Carlos Cardoso, presidente do IRB Brasil Re, iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem desta teleconferência para a divulgação dos nossos resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses acumulados de 2019. Inicio apresentando os destaques do período. Estamos muito felizes com as realizações que tivemos durante este ano. Nosso desempenho foi reconhecido com o primeiro lugar no ranking do prêmio Broadcast Empresas, que analisou 190 companhias de capital aberto que negociam ações na B3, a Bolsa Paulista. No mesmo prêmio, fomos destaque do novo mercado por triplicarmos nosso valor de mercado desde que abrimos o capital em 31 de julho de 2017. Em 30 de setembro, o valor de mercado do IRB Brasil chegou a 35,2 bilhões, ante 8,5 bilhões na data da oferta inicial IPO, o que nos posiciona entre as 10 maiores resseguradoras do mundo em valor do mercado. Em relação à performance das nossas ações, podemos afirmar que tem apresentado um desempenho muito positivo, com valorização de 39% no acumulado dos 9 meses de 2019, ante uma alta de 19% do Ibovespa. Uma decisão importante de nossos acionistas foi a aprovação do desdobramento das ações, que passou a vigorar em 26 de setembro, quando cada ação foi desdobrada em 3, sem alteração do capital social. Em setembro, também atingimos 33 mil acionistas, um aumento significativo em relação aos 17 mil acionistas que possuíamos em nossa base em dezembro de 2018. Em outubro de 2019, a companhia finalizou a renovação dos contratos de retrocessão para o exercício de 2020, mantendo-se a mesma essência das condições financeiras atribuídas para 2019 e tendo conquistado melhorias nas condições gerais. Com isso, temos a expectativa de redução material no custo total de retrocessão na comparação anual. Essa diminuição no custo, com a manutenção da cobertura dos valores ressegurados, foi possível em função do bom histórico de sinistralidade apresentado pela companhia ao longo dos últimos 4 anos, pelo upgrade de rating pela AM Best, que nos elevou de A- para A em escala global, bem como pela melhoria de governança com a mudança para status de corporation. Em relação aos nossos resultados, destacamos que mantivemos a trajetória contínua de crescimento. Nos 9 primeiros meses de 2019, o prêmio emitido total foi 22% maior que do mesmo período do ano passado, chegando a 6,4 bilhões de reais. Destacou-se o prêmio emitido no exterior, que cresceu 36%, alcançando 2,8 bilhões de reais. E o nosso lucro, de 1,1 bilhão de reais, representou um acréscimo de 34%. Em termos de retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROAI, houve um avanço de 6 pontos percentuais, passando de 31% nos 9 primeiros meses de 2018 para 37% nos 9 primeiros meses de 2019. Por fim, destaco que em 6 de novembro de 2019, o Conselho de Administração do IRB Brasil Resseguros S.A. aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, no montante bruto de 198 milhões de reais e valor bruto por ação de 21 centavos, o qual será pago em 5 de dezembro. Passo agora a palavra para o nosso CFO, Fernando Passos, que irá detalhar os resultados que alcançamos no terceiro trimestre e nos 9 primeiros meses de 2019. Fernando, por favor. Obrigado, Cardoso. Bom dia a todos. Vamos iniciar com o slide número 3. E nesse slide, nós apresentamos aos senhores o lucro líquido e o retorno sobre o patrimônio líquido médio da companhia. Conforme apresentado no gráfico da esquerda, na cor verde, o lucro líquido avançou 29%, passando de 305 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018 para aproximadamente 393 milhões de reais no mesmo período de 2019. Esse resultado, como veremos adiante, decorre basicamente do crescimento do prêmio emitido,
que também impulsionou o crescimento do prêmio-ganho, da eficiência administrativa da companhia, que teve redução no seu índice de despesa administrativa, e da eficiência na gestão dos recursos financeiros da companhia. O retorno sobre o patrimônio líquido médio avançou 4 pontos percentuais, passando de 33% no terceiro trimestre de 2018 para 37% no terceiro trimestre de 2019. Nos próximos slides, falaremos em mais detalhes sobre a performance do trimestre. No slide 4, apresentamos o histórico do volume total de prêmio emitido por trimestre. No terceiro trimestre de 2019, o volume total de prêmio emitido pelo IRB avançou 18% em relação ao terceiro trimestre de 2018, totalizando 2,3 bilhões de reais. O prêmio emitido no Brasil atingiu 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2019, o que representa uma expansão de 10,5% em relação ao terceiro trimestre de 2018. O prêmio emitido no exterior, por seu turno, totalizou 995 milhões de reais aproximadamente no terceiro trimestre de 2019, um acréscimo de quase 29% em relação ao terceiro trimestre de 2018. Este crescimento de quase 29% foi decorrente essencialmente do crescimento orgânico da companhia na moeda de emissão dessas apólices, ou seja, em dólar, visto que a contribuição da variação média ponderada do câmbio terceiro trimestre de 2019 contra o terceiro trimestre de 2018 foi de apenas 0,45%. No slide 5, vamos falar sobre a dinâmica do índice de retrocessão. O índice de retrocessão da companhia, como você pode verificar, ficou praticamente estável em 22% no terceiro trimestre de 2019, ante 21% no mesmo período de 2018. Como mencionado anteriormente pelo Cardoso, a companhia renovou em outubro deste ano os contratos de retrocessão para o exercício de 2020. Durante as negociações de tais contratos, foi possível manter a essência das condições originalmente atribuídas para o ano de 2019 e conquistar melhorias nos custos totais de retrocessão da companhia para o ano de 2020, com tendência de redução material na comparação anual. Como sempre temos lembrado a todos, à medida em que os prêmios emitidos efetivamente no Underwriting Year de 2019 ganharem maior proporção no total de prêmios emitidos da companhia vis-à-vis o carregamento dos prêmios emitidos em Underwriting Years anteriores, o que ocorre fundamentalmente em maior quantidade, maior peso no quarto trimestre, os custos de retrocessão da companhia deverão apresentar uma maior redução, uma vez que os contratos de retrocessão aplicáveis ao Underwriting Year de 2019 têm proporcionalmente custos menores de retrocessão quando comparado aos custos de anos anteriores. Como consequência, historicamente a companhia já apresentou redução em seu índice de retrocessão. O índice de retrocessão passou de 30% em 2017 para 27% em 2018. E entendemos que essa tendência de redução no índice de retrocessão será mantida em 2019, considerando o ano completo, e também em 2020, uma vez que a companhia já negociou seus contratos de retrocessão previamente. Agora, no slide 6, observamos que no terceiro trimestre de 2019, o total de prêmio retido foi de 1,8 bilhão de reais, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período de 2018. Passando agora para o slide 7, podemos observar nesse gráfico a sazonalidade histórica da constituição e reversão das provisões técnicas relacionadas a prêmio emitido, onde se observa que, historicamente, nos anos de 15, 16, 17 e 18,
ocorreu a constituição das referidas provisões nos 3 primeiros trimestres do ano, com uma reversão média no 4º trimestre, conforme o histórico apresentado. Vale lembrar que a variação da provisão técnica tem o papel de reter valores que são fruto de um incremento do prêmio retido pela companhia, de forma a impedir que todo o seu valor seja levado prematuramente para o prêmio ganho e, consequentemente, para o resultado da companhia. Com o passar do tempo de cobertura das apólices e em função da performance dos negócios, com o decorrer do prazo para que os riscos expirem, essa provisão poderá ser levada para prêmio ganho e, consequentemente, para o resultado. Agora, no slide 8, observamos que o prêmio ganho no 3º trimestre de 2019 totalizou 1,4 bilhão de reais, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período de 2018. No slide 9, podemos ver o histórico de evolução da sinistralidade da companhia. A sinistralidade total teve uma redução de 6,4 pontos percentuais, saindo de 58% no 3º trimestre de 2018 para 52% no mesmo período de 2019. A sinistralidade medida pela PSL saiu de 44% no 3º trimestre de 2018 para 46% no 3º trimestre de 2019, em função primordialmente dos avisos de sinistros relacionados especialmente ao segmento rural, tanto no Brasil quanto no exterior. Com isso, o saldo da PSL no 3º trimestre, em termos nominais, saiu de uma constituição líquida de 547 milhões em 2018 para uma constituição líquida de 650 milhões no 3º trimestre de 2019. A sinistralidade medida pelo IBNR correspondeu a 6% do prêmio ganho no 3º trimestre de 2019. Em termos nominais, o IBNR passou de uma constituição líquida de 183 milhões no 3º trimestre de 2018 para uma constituição líquida de 87 milhões no mesmo período de 2019. A constituição líquida de IBNR foi menor no 3º trimestre de 2019 vis-à-vis o 3º trimestre de 2018, uma vez que no 3º trimestre de 2018 houve constituição da referida provisão em maior intensidade que no presente trimestre, em decorrência das pesquisas prévias realizadas pela companhia que apontavam para um aumento da sinistralidade decorrente, dentre outros fatores, de eventos climáticos. No slide 10, vamos falar sobre o resultado de underwriting, que apresentou um crescimento de 24%, atingindo 321 milhões de reais no 3º trimestre de 2019, comparado a 259 milhões no 3º trimestre de 2018. O aumento no prêmio emitido de 18% no 3º trimestre de 2019, muito superior ao pequeno aumento nominal no sinistro retido, contribuiu para o desempenho do resultado de underwriting no período. No slide 11, no 3º trimestre de 2019, a relação entre a despesa administrativa da companhia e o seu prêmio ganho caiu 0,6 pontos percentuais, saindo de 4,4% no 3º trimestre de 2018 para 3,9% no 3º trimestre de 2019. O compromisso da administração da companhia com a busca constante do aumento de eficiência e melhoria da rentabilidade continua sendo uma das principais bases de atuação da companhia. Passando para o slide 12, no 3º trimestre de 2019, o resultado financeiro consolidado da controladora, de suas subsidiárias, sucursais e fundos exclusivos totalizou 239 milhões de reais, em comparação a 178 milhões no 3º trimestre de 2018. A performance da gestão dos referidos ativos financeiros consolidados da controladora, suas subsidiárias, sucursais e fundos exclusivos foi de 131% do CDI no 3º trimestre de 2019, considerando o saldo médio dos ativos sob gestão. O Fundo de Investimento Exclusivo IRB Brasil Re Multimercado
que em 30 de setembro de 2019 concentrava um volume de ativos totais no montante de aproximadamente R$ 1 bilhão, atingiu rentabilidade de 348% do CDI. Esse fundo concentrou os investimentos da companhia em operações de maior risco, como operações cambiais, renda variável e títulos públicos indexados, tanto prefixados como ligados à inflação mais cupom. Os demais recursos financeiros da companhia, ativos financeiros, estavam investidos majoritariamente em ativos que no seu conjunto apresentaram rendimento próximo à Selic. A carteira de investimentos da companhia teve redução, comparando-se 30 de setembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, decorrente primordialmente do pagamento de dividendos, ocorrido em abril de 2019, e do volume relevante de pagamentos de sinistro, com efeito caixa imediato para seguradoras clientes da companhia, porém cuja recuperação perante as resseguradoras não se dá de forma simultânea, seguindo bases específicas de pagamento previstas nos contratos de proteção. Ademais, cabe esclarecer que, com o novo cenário da taxa Selic no menor nível histórico, a companhia tem priorizado negociar condições contratuais em seus negócios operacionais que impliquem melhorias nos pagamentos de sinistros e outros pagamentos que são feitos aos clientes, mediante a aceleração dos pagamentos dos mesmos, que beneficia, dentre outras linhas, a linha de juros de sinistros. Cumpre ressaltar que durante o terceiro trimestre de 2019, completou-se a transferência da posição de gestão de fundos exclusivos anteriormente feitos pelo IRB Brasil Re para a própria IRB Asset Management. Agora passo a palavra ao Cardoso para suas considerações finais. Cardoso, por favor. Obrigado, Fernando. Para encerrar, no slide 13, vamos falar das nossas expectativas para o ano de 2019, vis-à-vis o que já atingimos até o momento. Em relação ao guidance divulgado pela companhia em 5 de agosto, gostaria de enfatizar os seguintes aspectos. Primeiro, o prêmio emitido cresceu 21,5% nos 9 meses de 2019, em linha com a projeção de 20% a 27% para o ano. 2. O índice combinado ampliado nos 9 meses de 2019 alcançou 70,5%, dentro da faixa de 69% a 73% em 2019. E terceiro, o índice de despesa administrativa, embora um pouco melhor do que a projeção de 4,6% a 5,2%, está em linha com as expectativas da companhia para o ano de 2019. Em relação a perspectivas futuras, a companhia continua otimista. Já registramos uma melhoria nas operações do setor de óleo e gás e são aguardadas a retomada de grandes obras, as privatizações e a aprovação de marco regulatório para licitações no país, ampliando a garantia para obras públicas e impulsionando a carteira de grandes riscos. Uma nova oportunidade acabou de ser aberta com a nova norma da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que elimina a obrigatoriedade de apólices anuais, abrindo espaço para a oferta de produtos que podem ter duração de meses, dias, horas, minutos ou até mesmo sem prazo definido. Essa flexibilidade deverá criar negócios inovadores para os quais já estamos preparados. Com isso, encerro nossa apresentação e vamos abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Cada participante terá direito a apenas uma pergunta por vez. Caso haja réplica, solicitamos a gentileza de retirarem
de retornarem à fila digitando *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Otávio Tanganelli, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Nós temos uma só sobre a sinistralidade. Chamou um pouco a atenção nesse trimestre a composição do sinistro, né? O local teve uma piora bem significativa tanto no ano contra ano quanto no tri-a-tri, e o internacional um pouco do contrário, né? O loss ratio veio muito melhor do que na comparação tanto anual quanto trimestral. Se vocês pudessem dar um pouco de cor para a gente, quais segmentos, se é alguma coisa recorrente ou não que vocês estão vendo, e se a gente pode trabalhar com esse nível de 52% ou deveria ter uma piora ou melhora para frente. Obrigado. Bom dia, Otávio. Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, quando se observa aí na nota 3.1 das nossas demonstrações contábeis, é fato que a sinistralidade do país ficou num ratio próximo a 64%, enquanto que a sinistralidade no exterior ficou num ratio próximo a 41%. Né? A gente tem uma leitura de que a sinistralidade Brasil desse trimestre, você pode observar cruzando as demais linhas aí, ela foi afetada pela dinâmica de resultados do agro Brasil, que continuou impactando a gente, e teve alguns outros segmentos também que se desviaram, né? Um pouco da lógica. A leitura da gente é que esse patamar de sinistralidade que se verificou no Brasil de 64% é algo que pode acontecer, como de fato aconteceu nesse trimestre. Assim como a dinâmica dos negócios, ele leva também, né, eventualmente, a operação do exterior ter sinistralidade mais baixa do que a sinistralidade do Brasil, como aconteceu nesse trio, onde a sinistralidade exterior foi 41%. Então, nós vemos como algo absolutamente próprio do negócio, né? A companhia, vocês sabem, ela não divulga resultados classificando-os por recorrente ou não recorrente, né? A gente faz a divulgação dos dados seguindo as normas contábeis. Então, mas, deixando claro, esse tipo de variação na sinistralidade, né? E a gente teve trimestres em que aconteceu o oposto. A sinistralidade do exterior foi maior do que a sinistralidade do Brasil. Essa dinâmica, ao nosso ver, ela é absolutamente parte e própria do negócio da companhia como um todo. Tá? Cardoso, agora você pode falar um pouquinho mais sobre o qualitativo para a gente? Otávio, muito boa essa tua pergunta e vai nos dar a oportunidade de mostrar efetivamente o porquê da diversificação é importante, o porquê de Brasil e exterior. É exatamente essa a nossa proposta. Quanto mais diversificado em linhas de negócio, em regiões geográficas, país, a tendência de você obter um resultado menos volátil e mais positivo aumenta. E é isso que, desde que nós chegamos aqui na companhia, nós começamos a explorar. Você deve lembrar que no passado a parte internacional representava um percentual muito pequeno e ficávamos muito expostos a apenas resultados de Brasil, o que não é conveniente para nenhum ressegurador no mundo. Então iniciamos essa expansão internacional muito bem estruturada, muito bem planejada, é como um jogo de xadrez. Para cada movimento aqui, a gente faz um movimento lá fora, de maneira a buscar esse balanço que nos traga esse conforto de que, se eventualmente você tem um desvio em uma determinada região, em determinado produto, outros produtos ou outras regiões acabem compensando. Então, aí, em linha com o que o Fernando falou, vemos com muita tranquilidade esse resultado e vamos continuar atuando dessa maneira, de modo a buscar sempre um resultado bastante balanceado, com uma sinistralidade adequada aí
para atingirmos os nossos guidance. Nossa próxima pergunta vem de Marco Calvin, Itaú BBA. Oi, Cardoso, Fernando, Sandra, bom dia. Duas perguntinhas do nosso lado. A primeira é sobre a despesa de G&A, né? A gente só queria ter uma ideia de que nível trabalhar aí na visão de vocês aí para os próximos trimestres, né? Dado que a gente teve aí uma pontual queda aí quando a gente olha a perspectiva trimestre contra trimestre, né? Segundo, se vocês puderem dividir com a gente, por favor, né, a visão de curto e médio prazo aí em relação à despesa de retrocessão, por favor. Obrigado, pessoal. Ô Marcos, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, começando aí pelo índice de despesa administrativa, de fato, olhando especificamente o terceiro trimestre desse ano, o índice de despesa administrativa ficou abaixo do nosso guidance, né? Quando a gente olha o acumulado do ano também, ou seja, os 9 primeiros meses do ano, a despesa administrativa está no índice de 4,4%, quando o guidance para o ano é de 4,6% a 5,2%. Ou seja, de fato, a gente está nos 9 primeiros meses desse ano ligeiramente abaixo do piso do guidance. Quando a gente olha a dinâmica para o full year de 2020, os elementos que a gente tem no momento não nos permitem ainda fazer uma revisão de guidance. Ou seja, o guidance para despesa administrativa de 4,6 a 5,2 para o ano completo de 2019, ele está mantido pela companhia. E o que a gente acredita, com os dados que a gente tem no momento, é que o cenário mais provável é de que, de fato, né, dada essa dinâmica, ele deve fechar aí muito próximo do bottom do guidance, né, do piso do guidance para despesa administrativa, considerando o ano completo de 2019. Para o ano de 2020, a gente deve divulgar o guidance para despesa administrativa desse ano de 2020 no início de 2020, quando a gente fizer a publicação dos resultados da companhia relativa ao ano completo de 2019. Tá? E aí, já ligando com o índice de retrocessão, a nossa leitura, e a companhia está avaliando, né, não há uma decisão nesse tema, nós estamos avaliando para o ano de 2020, além dos guidances que nós temos divulgado de crescimento de prêmio emitido, índice de despesa administrativa e índice combinado ampliado, a companhia avalia se é adequado fazer a divulgação de guidance para índice de retrocessão. Então, no momento, a gente não tem um guidance para este índice. O que está registrado, foi registrado pela companhia aí no seu comentário de desempenho, tem a ver com a renovação dos contratos de retrocessão para o ano de 2020, que já foi feito pela companhia, em que a companhia conseguiu custos, uma despesa total menor do que aquela verificada no contrato imediatamente anterior para o ano de 2019. Vou passar agora para o Cardoso, para ele comentar um pouco sobre o relacionamento com os retrocessionários e por que essas melhorias de custo têm sido possível aí ao longo dos últimos anos. Cardoso. Oi, Marcos, obrigado pela pergunta. Essa questão da retrocessão, como a gente vem colocando, é um processo. Esse mercado de retrocessionários é um mercado muito fechado, poucos players, e com um profundo conhecimento de quem os busca, de quem compra a retrocessão. E ao longo desses anos aqui, a nossa empresa vem investindo muito pesado nessa questão de TI e de fornecer para eles dados cada vez mais pulverizados a nível de exposição, quais são os negócios que nós estamos fazendo, onde nós estamos fazendo, como estamos fazendo e os resultados disso. Felizmente, e aí através da nossa disciplina de underwriting, nós temos conseguido bons resultados aí ao longo desses anos
e isso se reverte para eles. Ou seja, nós temos pago prêmios para eles e recuperado muito pouco em termos de retrocessão, digamos assim. Então, ou seja, somos um bom cliente. Com isso, a gente tem conseguido negociações melhores, a custos menores, adequando essa equação aí às nossas necessidades de proteção. Então, é uma negociação que se desenvolve não ano a ano, mas assim ao longo dos anos, que a gente vem perseguindo cada vez mais buscar condições melhores, seja em termos de cobertura, seja em termos de custos propriamente ditos. Por isso que a gente coloca que estamos otimistas aí com o futuro dessas as novas renovações que acabamos de fazer, que já demonstram uma redução aí nesses custos, e acreditamos que é uma tendência que aí pode perdurar. Mas só complementando com alguns pontos que acabam influenciando também no longo prazo, né? A condição da companhia de ter custos melhores de retrocessão, na medida em que a companhia vem evoluindo seus sistemas e a granularidade dos seus dados, a gente oferece para nossos retrocessionários uma condição de precificar e analisar com maior profundidade os nossos riscos e, consequentemente, isso acaba de forma intangível se refletindo também no preço, né, da retrocessão. Acho que um outro fator que também tenha apoiado é o fato da companhia ter aberto capital no novo mercado, né, o segmento de mais elevada governança da Bolsa Brasileira. O fato da gente ter se tornado uma corporation são fatores também que ajudam e passam uma imagem de robustez da governança como um todo da companhia e que acaba sendo também algo que é levado em consideração pelos nossos retrocessionários no momento de precificar o risco do IRB como um todo. O próprio upgrade pela AM Best, indiscutivelmente, foi um fator muito comentado pelos nossos retrocessionários, que ficaram muito felizes de ver que uma agência altamente especializada no segmento reconhece o nosso trabalho, os nossos números, a evolução que a companhia vem apresentando na gestão dos riscos e dos seus resultados. Então, todos esses aspectos aí acabam gerando uma possibilidade maior de obtermos condições melhores para as nossas retrocessões. Nossa próxima pergunta vem de Mariana Tadeu, UBS. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Minha pergunta é em relação a crescimento de prêmio. No trimestre passado, vocês revisaram para cima o guidance de crescimento de prêmio em função das renovações de contrato, tanto aqui no Brasil como na América do Sul. E nesse terceiro trimestre a gente vê uma ligeira desaceleração no crescimento. Queria entender o que vocês estão esperando agora para o quarto TRI e também, se pudesse dar um pouco de cor para o ano que vem, o que poderiam ser os principais drivers aí de crescimento tanto no mercado local como internacional. Obrigada. Bom dia, Mariana. Obrigado pela pergunta. Bom, de fato, o prêmio emitido da companhia neste trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano anterior, apresentou um crescimento de aproximadamente 18%. Quando a gente olha o acumulado do ano, nós estamos com um crescimento de aproximadamente 21,5%. O prêmio do exterior continua mantendo um ritmo de crescimento similar ao que ele manteve ao longo dos últimos anos, e o Prêmio Brasil atingiu um patamar de crescimento de 10,5% quando comparado com o terceiro trimestre do ano anterior. O nosso guidance, que aponta para um crescimento de 20% a 27%, considerando o prêmio emitido total no ano, na nossa visão,
e com os dados que nós temos, está absolutamente mantido. A companhia tem pleno conforto de que, pelos elementos que tem até o momento, esse guidance deve ser mantido, está mantido, né? Vou passar para o Cardoso também comentar um pouco sobre a questão do guidance desse ano. Em relação ao ano de 2020, a gente ainda não divulgou o guidance para o ano de 2020, mas acho que a gente pode comentar, né, Cardoso, alguns elementos que nos deixam otimistas em relação ao ano de 2020. Cardoso. Mariana, obrigado pela pergunta. Vamos lá, falando de Brasil, nitidamente a gente tem visto aí um aumento aí do setor de oil and gas, que realmente já se materializa. Se você olhar os nossos números, eles já refletem isso, e isso deve continuar aí para o próximo TRI. É um setor aí que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Também, assim, não com tanta divulgação na mídia, mas o que temos visto é que alguns grandes projetos, algumas privatizações, começam a se tornar efetivas, ou seja, eram projetos que não contavam com seguro, e agora esses projetos começam a chegar até nós. São grandes projetos, sejam concessões, sejam privatizações, ou mesmo expansão de parques industriais. E isso começa a chegar até a nossa empresa, se traduzindo em pedido de cotações que a gente acredita que ainda até o final do ano devem se materializar efetivamente em novos negócios. Além disso, no próprio segmento agro, nós estamos com um produto aí que estamos lançando voltado para o setor pecuário, e acreditamos deva ser um produto novo, que acreditamos venha de encontro aí uma carência antiga da nossa sociedade. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo e o mercado ainda não conta com um produto específico para esse segmento dos produtores pecuários. Então, assim, acreditamos que isso ainda deva se materializar aí no terceiro trimestre, razão pela qual mantemos aí o guidance. Com relação ao exterior, o exterior vem naquele passo que a gente considera adequado, de um crescimento importante, porém bastante organizado, sem cometer bobagem, focando sempre o bottom line. E estratégia essa que também vem funcionando. Lembre-se que toda vez que a gente vai para o exterior para conquistar um novo negócio, alguém tem que sair. Nós precisamos tomar o lugar de alguém. E esse mercado de resseguros, muitas vezes, é muito tradicional. Eu tenho um exemplo agora que acabamos de entrar numa cedente importante, um país aqui vizinho, onde o ressegurador lá estava há 100 anos fazendo esse mesmo negócio. E conseguimos abrir um espaço, justamente por oferecer um produto diferenciado. Então, é o processo, é um caminho gradual, porém consistente, e que pretendemos continuar avançando. Carlos, só complementando um ponto sobre crescimento para 2020, um fato que é público e notório, que a companhia colocou aí no seu comentário de desempenho, que também nos leva a crer que pode ser importante para impulsionar o crescimento dos prêmios na linha de seguro/resseguro agro no Brasil no ano que vem, foi o já anunciado aumento dos subsídios que foi feito pelo governo brasileiro, aumento dos subsídios para o prêmio de seguro agro, que foi feito pelo governo brasileiro, que aponta para um subsídio para o seguro agro no ano que vem de R$1 bilhão, quando o número que foi posto para esse ano de 2019 foi de R$400 milhões. Então, esse também nos parece ser um drive, além dos que o Cardoso mencionou, isso também nos parece ser um drive importante para crescimento de prêmio em 2020. E só também, compartilhando aqui do que o Cardoso já colocou, a gente é muito focado, como a gente sempre coloca, em crescimento, primeiro, sustentável, e segundo, crescimento do resultado técnico da companhia com o crescimento do lucro líquido da companhia, né?
o crescimento de top line, ele está sempre condicionado a essas duas condições, né? Cresceremos top line desde que mais o foco não é crescer o top line de per si. O foco é trabalhar o crescimento de longo prazo, o crescimento sustentável do bottom line da companhia, o crescimento de longo prazo do resultado de underwriting da companhia. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Salomão, Citibank. Bom dia, Fernando, Cardoso, Sandra, obrigado pela oportunidade. Vocês comentaram, o Cardoso comentou no fim do call, sobre a mudança da regulação da SUSEP, né, que agora vai permitir que prêmios sejam fechados, que contratos sejam fechados com durations diferentes de um ano, né? Será que vocês poderiam dividir um pouco conosco, talvez trazer um pouco mais de detalhes, por que vocês acham que isso vai beneficiar a companhia? Se vocês esperam, enfim, atender clientes que hoje vocês não atendem, se vocês esperam conseguir uma precificação melhor para riscos específicos que os contratos anteriores talvez não permitissem, enfim, se vocês pudessem explicar um pouco mais por que isso deve beneficiar o IRB, eu agradeço. Muito obrigado. Bom dia, Felipe. Obrigado pela pergunta. Bom, as novas regulamentações que a SUSEP trouxe, lato sensu falando, em geral, nos parece muito adequado para o momento em que o mundo vive, né? Acho que foi um passo muito importante do regulador, esse é o entendimento do IRB, de que o regulador deu um passo importante para fomentar novos produtos no mercado brasileiro e novos produtos ligados ao mundo digital. A companhia, o IRB, tem trabalhado junto a fintechs, junto a insurtechs, de sorte a se estruturar da melhor maneira possível para atender a essa nova oportunidade que surge. A gente já anunciou há 3 meses atrás um contrato de resseguro um contrato de resseguro de longo prazo relacionado a um banco digital, que era o C6, né? E a companhia continua trabalhando fortemente nessa frente, porque entende que nós temos expertise, nós temos know-how, nós temos uma base de dados, nós temos tecnologia para ser um parceiro relevante de todas essas fintechs e insurtechs que pretendem atuar nesse mundo de seguro ligado a essa inovação regulatória que a SUSEP anunciou. Então, Cardoso, por favor. Oi, Felipe. Só complementando o que o Fernando falou, eu acho que esse caso do C6 é um exemplo. Isso, na verdade, eu acho que a sociedade brasileira, o seguro no Brasil é muito básico ainda. A penetração do seguro é muito pequena. E existem alguns seguros bastante simples e que podem vir atender a sociedade e que não eram comercializados. O que nós fizemos? Aí, através dessa parceria com o C6, desenvolvemos um produto de seguro, junto com a seguradora e o C6, para levar a esses clientes digitais aí esse acesso. Esse é um prêmio novo que jamais chegaria ao mundo de resseguros, ou porque ele simplesmente não existe esse produto. Então, o que a gente procura fazer? A nossa ideia é fomentar o mercado primário com novos produtos simples, porém de bastante penetração, produtos que vão atender às necessidades da nossa sociedade e capturarmos parte do resultado desses produtos, trazendo para a nossa companhia. Fizemos aí essa iniciativa com o C6 e estamos analisando aí novas possibilidades com outros grupos. De sorte que
acreditamos que esse seja um novo segmento. Criamos aqui no IRB uma diretoria específica para inovação, com uma equipe focada, cuidando exatamente dessas iniciativas de Insurtech, todos esses modelos que estão despontando aí, de modo que rapidamente, surgindo alguma coisa, a gente possa implementar. E aí eu posso dizer para vocês, e é uma vantagem competitiva essa empresa, a agilidade que nós temos entre identificar isso e implementar esse produto, transformá-lo efetivamente numa realidade, que é o caso do C6, aí já estão vendendo esse produto no mercado em dois meses aí desde que começou esse processo. Carlos, só um complemento que eu acabei me esquecendo também de falar aqui. O IRB se tornou, como a gente anunciou aí há 3 meses atrás, acionista da B3I, que é uma importante iniciativa de um grupo relevante de players do mundo de seguros e resseguros, e que tem sido, nesse período de 3 meses, tem sido uma experiência enriquecedora para nós, que está nos permitindo compartilhar problemas e discutir isso num grupo mais amplo, né, de especialistas em tecnologia voltada para o mundo de seguro, resseguro e distribuição de produtos no mundo tecnológico. Também tem nos permitido aí debater evoluções de ferramentas de precificação e tem nos permitido avançar o nosso conhecimento das potencialidades da própria tecnologia de blockchain, que é a principal tecnologia usada pela B3I. Então, acho que esse fator também tem sido, para nós, uma experiência positiva, Felipe, em relação ao mundo de inovação e tem nos ajudado a pensar e avançar no desenvolvimento de produtos ligados a essa nova regulamentação que foi feita pela SUSEP. Nossa próxima pergunta vem de Thomas Peredo, BTG Pactual. Olá, Cardoso, Passos e Sandra, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, né? E até a primeira é sobre retrocessão. Eu sei que vocês já responderam alguns analistas, né? Mas eu queria só ter se possível, vocês puderem compartilhar um pouquinho mais de cor sobre o que esperar para o quarto TRI, uma vez que o custo de retrocessão do terceiro T19 ele caiu em relação ao segundo T, mas no quarto T18 teve um valor bem alto de quase 36%, né? Então, o que a gente pode esperar para o quarto trimestre, se é algo mais em linha com o terceiro T que a gente viu agora, ou quarto trimestre? E outro ponto que vocês comentaram no release é que é esperado uma queda significativa para 2020, né? Se vocês pudessem dar um pouquinho de cor, né? Claro que eu não estou querendo que vocês deem qualquer guidance, mas esse significativo é algo na casa de 1 ponto percentual ou 5 pontos percentuais, se pudessem dar um pouquinho dessa cor. E minha segunda pergunta é sobre comissões, né? O indicador ele subiu um pouco em relação ao segundo e terceiro trimestre. Se vocês puderem explicar um pouquinho mais essa dinâmica, né? Se tem algo relacionado a prêmios internacionais, eu agradeço se puderem complementar. Bom dia, Thomas. Tudo bem? Bom, começando aí pela última das perguntas ligada à comissão, se você for na nota 3.1, você vai ver que o índice de comissionamento, o custo de aquisição desse terceiro trimestre específico, comparando o custo de aquisição no Brasil com os prêmios no Brasil, ele apresenta um ratio próximo a 30%, enquanto que o custo de aquisição no exterior apresentou um ratio próximo a 18%. Né? E esse número está aí na nota 3.1. Ou seja, o grupamento de negócios que puxou a comissão para cima foi o grupamento de negócios no Brasil e não o grupamento de negócios no exterior. Eu acho que vou passar agora para o Cardoso, que ele vai dar um pouco mais de aspectos qualitativos disso. Cardoso, por favor. Vamos lá, Tomás. Na verdade, quando a gente
negocia um contrato, a gente negocia uma série de aspectos. São vários. Tem a questão da precificação, tem a questão do tipo de negócio que vai estar dentro daquele contrato, tem o período. Então, são vários aspectos que a gente analisa, e inclusive essa questão de comissão. Então, assim, o que aconteceu é que, na verdade, alguns contratos que foram negociados, o mix de contratos que nós negociamos e fechamos nesse período, eles ofereciam melhores oportunidades, eles ofereciam melhores perspectivas de resultados. Então, isso a gente considera, e isso é um estudo caso a caso, contrato a contrato, cedente a cedente. Então, assim, o que ocorreu, esse deslocamento um pouco para cima desse índice, é uma coisa que a gente encara com absoluta naturalidade, porém, também não acreditamos que isso deva ter perpetuidade. Ou seja, é uma situação que se configurou nesse TRI, em função desse mix de contratos fechados, com positivas expectativas, mas que a gente não acredita que isso guarde qualquer relação com uma tendência, guarde qualquer relação com o futuro. Então, basicamente, eu acho que é isso que a gente pode falar em termos desse pequeno desvio aí desse comissionamento. E, Tomás, voltando ao tema da retrocessão também, para encerrar aí a pergunta completa que você fez, realmente a gente não dá guidance para o custo de retrocessão. Então, o indicativo que a companhia tem colocado nos seus comentários de desempenhos ligados ao ano de 2019 e custo de retrocessão, a gente vem sistematicamente apontando que, na medida em que os prêmios emitidos no ano de 2019 ganharem maior relevância, né, no prêmio total ganho no ano contábil de 2019, havia uma tendência de queda neste custo. Então, até aí é o ponto onde a gente pode abrir. Em relação ao ano de 2020, nós estamos analisando, como eu tinha mencionado antes, a conveniência e a adequação de quando reportarmos o guidance para o ano de 2020, além dos 3 guidance que nós já reportamos comumente, reportar também um guidance de custo de retrocessão, para que a gente possa conversar de forma mais aberta em números, como você está questionando, tá? Se você ler o comentário de desempenho, o que a gente indica é que o custo de retrocessão para o ano de 2020, usando a própria expressão do comentário de desempenho, ele terá uma redução material vis-à-vis o que ocorreu no ano de 2019. É essa a expressão. Nossa próxima pergunta vem de Marcel Campos, XP Investimentos. Bom dia e obrigado pela oportunidade de perguntar. A minha primeira pergunta é basicamente uma continuação da primeira pergunta, a pergunta do Otávio. Os prêmios emitidos internacionalmente estão crescendo bastante, 36% no acumulado do ano. Isso é assim, bem acima dos prêmios locais, do crescimento dos prêmios locais. E a rentabilidade que a gente conhece melhor é a dos prêmios locais. Então, a minha dúvida é se vocês conseguem entregar uma rentabilidade similar à operação brasileira na operação internacional. Ou se a gente pode esperar que uma queda na rentabilidade conforme os prêmios internacionais ganhem maior participação. Assim, minha pergunta é mais porque as resseguradoras globais têm uma rentabilidade bem inferior à de vocês. Marcel, bom dia, obrigado aí pela pergunta. A dinâmica de resultado dos contratos do exterior e contrato do Brasil, quando a gente olha, você olha que nesse trimestre, por exemplo, no terceiro trimestre de 2019, os negócios do exterior apresentaram uma performance melhor até do que os negócios de Brasil. Foi um pouco do que nós já comentamos aqui. Então,
A leitura que a companhia tem é de que os negócios que ele está subscrevendo no exterior são negócios de muito boa qualidade. Acho que o Cardoso, que está mais no dia a dia da operação, pode dar um pouco mais de cor para você sobre esse aspecto qualitativo. Marcel, desde que nós iniciamos a nossa expansão exterior, a preocupação com exposições catastróficas e não incorrer em erros é muito grande, tem sido muito grande. Por essa razão, a nossa expansão para o exterior, ela foca prioritariamente linhas de negócio que não são expostas a catástrofes, ou são muito menos expostas. Por exemplo, o vida, o agro, o aviation, o marine. E quando aceitamos algum negócio na linha do property, damos prioridade a participar em contratos em excesso de danos. Por essa razão, a tendência do negócio do exterior é apresentar. Nós fazemos isso justamente vislumbrando preservar o mesmo nível de rentabilidade do negócio doméstico. Como o Fernando colocou, você viu aqui a importância de termos essa diversificação nesse trimestre aqui. Se não tivesse no exterior, certamente o resultado seria bastante mais afetado. Então, assim, essa expansão do exterior e o resultado dos nossos concorrentes internacionais se deve ao mix de carteira que eles têm, que é uma carteira eminentemente catastrófica no mundo todo, além de outros aspectos aí que não cabe a mim ficar julgando. Então, o que nós podemos dizer é que sim, esperamos que o nosso objetivo é buscar sempre um equilíbrio de rentabilidade entre Brasil e exterior. Obrigado, perfeitamente claro. A minha segunda pergunta é um pouco mais generalista sobre 2020. Se a gente nem entregou os resultados do quarto trimestre ainda, mas se o fato a gente está em novembro, né? Se você der um pouquinho mais de cor sobre 2020, seria ótimo. Crescimento de lucro, nível de rentabilidade, se vocês conseguem entregar essa rentabilidade, esse crescimento para o próximo ano. Frutos das parcerias com C6 e outras. E se vocês têm algum upside, se a economia realmente retomar. E se puder comentar especificamente sobre possíveis subsídios de seguros, que está sendo muito mencionado para o agro, etc., seria ótimo. Obrigado. Bom, obrigado de novo, Marcelo. Realmente, em termos de guidance para 2020, como a gente tem colocado, ele será dado quando da divulgação do resultado de 2019. Acho que durante o call de hoje, tanto eu como o Cardoso comentamos aí algumas perspectivas que a gente vê do lado positivo para o ano de 2020. Né? Nós mencionamos o aumento do subsídio do agro, o Cardoso mencionou o aumento da dinâmica de prêmios que tem acontecido aí no setor de oil and gas, que tem tido avanços importantes. Também vemos algum sinal de retomada já de grandes projetos, tanto na área de infraestrutura como de construção, indústria como um todo. Então, a gente, de um modo geral, está otimista com o ano de 2020, com as perspectivas do ano de 2020. E iremos prover o guidance no início do ano, quando a gente tiver maiores elementos, quando a gente já tiver o próprio orçamento da companhia aprovado pelos nossos órgãos de governança interna. Nossa próxima pergunta vem de Domingos Falavina, JP Morgan. Bom dia, Sandra. Bom dia, Passos a todos aí. Obrigado também pela oportunidade. Vamos lá. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira tem a ver um pouco com a sinistralidade, né? Nós notamos que a sinistralidade poderia ter sido uns 600 bips maior, o que daria uns 15% no lucro líquido, né? Não é catastrófico, mas mudaria um pouco o resultado, né? E a gente entende que tem essas volatilidades na operação. E não foi isso, parece para a gente, porque teve essa decisão que vocês até comentaram de fazer uma antecipação de sinistros a liquidar, que gerou um resultado de 90 milhões de reais aí em EBT. Então, assim, minhas dúvidas são com relação à nota 19.2, que mostra um pouco da oscilação
o que poderia, o que impactou essas linhas. Então, assim, especificamente, a gente olha nessa nota 19.2 que o IBNR a pagar subiu uns 300 milhões de reais no TRI-a-TRI e houve uma provisão no trimestre de apenas 90 milhões de reais. Então, assim, uma coisa que chama um pouco a atenção é esse descasamento de sinistro ali BNR, crescimento de BNR e provisão. Outra coisa que chama atenção também é o sinistro a liquidar, a linha patrimonial subiu 300 milhões de reais, de 600 para 900 e pouco. E o sinistro a liquidar no exterior parece que foi a grande linha que vocês pré-pagaram, que veio de 250 para 900 milhões de reais. Acho que foi isso que gerou o resultado. Então, assim, eu queria entender um pouco, assim, da onde que veio esse desconto positivo de 15%, se foi nesses sinistros a liquidar no exterior. Tem mais coisa para pré-pagar, que poderia gerar resultado forte para os trimestres seguintes? E como é que a gente pensa nessa linha de sinistro, de crescimento de sinistro a pagar em patrimonial e IBNR e uma provisão mais baixa nesse trimestre? Perfeito, Salavina. Obrigado pela pergunta. De fato, com esse cenário de taxa de juros no Brasil que nós estamos tendo agora, né, com a taxa de juros no menor nível histórico, a companhia tem, ao longo do tempo, já se voltado cada vez mais para tornar a sua operação de per si. Eu digo operação de per si, porque, obviamente, a operação ela envolve finanças, ela envolve operacional, envolve despesa administrativa, mas ela tem ali uma relação clara, prêmio, sinistro, comissão, juros sobre sinistros. Ela tem esse componente claro, né, digamos assim, que comumente é chamado de resultado técnico. De fato, com esse cenário atual de taxa de juros, a companhia tem buscado, e isso se reflete na nota que você mencionou, né, a nota de juros de sinistros. Essa nota, que é a nota 3.3, você vê essa rubrica específica de juros de sinistros, que ela aparece na demonstração Visão SUSEP dentro do resultado financeiro, mas, obviamente, na nota de conciliação ela é ajustada para ajustar na própria base de sinistro. Quanto mais a companhia for proativa no pagamento de seus sinistros, né, quanto mais a companhia se antecipar, trabalhar bons acordos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo, no âmbito extrajudicial, quanto mais a companhia fizer isso, mais a gente entende que essa rubrica tende a caminhar, né? Por outro lado, quanto mais ativo também a gente for na recuperação de salvados e ressarcimento, quanto mais a gente trabalhar com efetividade nessa recuperação de salvados e sinistros, mais também essa linha será beneficiada, porque a linha de salvados e sinistros, quando ela é realizada, ela acaba tendo normalmente uma parte que é o valor original do bem e alguma correção monetária / juros a ela atrelada. Então, esse evento ele se materializou, de fato, no terceiro trimestre do ano. A gente comenta isso no nosso comentário de resultados. E quando a gente olha uma visão de longo prazo, a gente entende que essa estratégia deve continuar a ser executada pela companhia. Ou seja, a companhia deve cada dia mais buscar ser proativa no pagamento de sinistros, proativa na realização de acordos administrativos e judiciais que nos permitam, uma vez que a remuneração do floating hoje, pela Selic, ela é bem menor do que era há 3 anos atrás, nos permita aferir uma vantagem maior de resultados para a companhia, tá? É um pouco essa dinâmica que a gente deve verificar nos próximos anos. A menção ao IBNR que você fez, o crescimento de IBNR que está mencionado na nota que você colocou, é o IBNR gross de retrocessão, né? Assim como uma parte da PSL que eu tenho, uma parte da PSL que se refere aos sinistros que eu foi reportada a mim, né? Descontada aí dos salvados e ressarcimentos que também são reportados a mim. Uma parte disso, pelos contratos que a gente tem alocado para os nossos retrocessionários, uma parte do IBNR também
é alocada para eles, é essa dinâmica normal dos contratos. Então, essa menção que você fez, ela se refere ao IBNR Gross, né? Quando você olha o IBNR Net de retrocessão e fazendo a comparação aí com a nota de triângulo de sinistros, você vai verificar que a diferença entre o número que você mencionou, né, e o que está alocado como IBNR líquido aí está explicada na nota 2.4.2 e 2.4.3, onde a gente tem os sinistros PSL, IBNR e IBNR expostos bruto de retrocessão e líquido de retrocessão. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para José Carlos Cardoso para as considerações finais. Obrigado a todos pela participação e interesse em conhecer e discutir nossos resultados e nossa visão de futuro. Convido vocês para a nossa reunião APMEC, que será realizada em São Paulo no próximo dia 26 de novembro. Um bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados do IRB Brasil Re está encerrada. Vocês podem desconectar suas linhas agora e tenham um bom dia.